Está funcionando? Esse aqui justamente é o Catecismo Romano. O Catecismo é um compêndio da fé, um compêndio da revelação, que é feito para que a gente possa estudar aquilo que Deus revelou e que nos explica e que mantém sendo transmitido através da igreja. Aí vai vir um protestante qualquer e dizer, não, mas isso é a Bíblia. Aí a gente é forçado a dizer que não é só a Bíblia. Existe tanto a verdade que está revelada na Bíblia, tudo que está na Bíblia é verdade, quanto aquilo que é tradição e que é trazido pela igreja oralmente. Ou seja, a tradição ela tem uma parte escrita na Sagrada Escritura e uma parte oral. O catecismo ele é uma compilação dessa tradição, compilação disso que foi revelado por Nosso Senhor. A gente pega no finalzinho do Evangelho segundo São João, é dito que muitas outras coisas disse e fez Nosso Senhor, que se fosse escrever tudo, a terra não conteria os livros necessários para escrever isso tudo. A igreja contém isso, a igreja transmite isso. O catecismo, qualquer um dos catecismos da história da igreja, ele é, na verdade, uma versão, um resuminho do principal disso. Esse catecismo é o catecismo que foi mandado fazer pelo Papa São Pio V, depois do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi o concílio que, para nós, aqui no Brasil, é o mais importante, porque é o concílio que foi feito para responder aos erros protestantes. O resultado é que ele tem, esse catecismo, ele tem explicações que nos ajudam muito quando aparece esse pessoal protestante, justamente, falando um monte de besteira. A gente sabe como responder, a gente aprende justamente voltado para aquilo que eles atacam. A verdade é uma só. Então a gente vai ter outros catecismos, o padre falou agora há pouco do São Pio X, por exemplo, que também é um excelente catecismo e que também tem muito uso no Brasil. Existe também o catecismo, o novo, João Paulo II, que é mais voltado para as condições da Europa, porque trata mais de questões de cristologia, coisas que o pessoal lá anda fazendo bagunça. Mas para o Brasil, eu pessoalmente acho que o ideal é o catecismo romano, porque a maior parte dos ataques à fé que a gente encontra são ataques que vêm da parte de protestantes. Então a gente aprender pelo catecismo romano é a melhor opção. Como é o esquema do catecismo, o esquema de estudo dele? O que vem primeiro, o que vem depois, como ele funciona? Bom, a primeira parte do catecismo, ela trata do símbolo dos apóstolos. O que é o símbolo dos apóstolos? É o credo, que agora há pouco na missa a gente estava rezando. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. A segunda parte do catecismo trata dos sacramentos. O que são os sacramentos? Os sacramentos são aqueles sinais visíveis e eficazes de uma realidade invisível. Ou seja, o padre vai batizar uma criança. Aquilo é um sinal, como a fumaça é sinal de um fogo. Mas é um sinal eficaz. A fumaça não provoca o fogo. Já o sacramento que é ministrado aqui, ele tem um efeito que é invisível, um efeito no céu. No batismo, o que o padre está fazendo ali, que se vê fisicamente, naturalmente, é derramar água e falar as palavras do batismo. Agora, o efeito daquilo é muitíssimo maior. Ele está fazendo com que aquela criança seja adotada filho de Deus. É uma mudança em quem aquela pessoa é. Então é um sinal que é visível e eficaz de uma realidade que é invisível, a gente não vê. A pessoa que é filho de Deus não ganha uma auréolazinha na cabeça. Então a segunda parte do catecismo trata justamente dos sacramentos, dos 7 sacramentos. Finalmente, a terceira parte trata dos mandamentos. Então, são 3 partes. A primeira, falando daquilo em que a gente crê. A segunda, falando daqueles modos que Deus nos dá
para a gente atingir a graça, crescer na graça. A terceira parte, falando daquilo que Deus nos diz que nós devemos fazer, os mandamentos. E a quarta parte fala da oração, quer dizer, daquilo que vem da gente. O que a gente deve fazer, o que a gente não pode fazer, os mandamentos, e como que a gente vai se unir a Deus na oração, qual é a eficácia da oração, a oração dominical. Tudo isso, então, é o conteúdo desse livrão aqui. A gente não vai ir lendo o livro, porque lendo o livro vocês podem pegar e ler em casa. O que a gente vai fazer vai ser ir contando do livro, e explicando e apresentando as verdades que estão contidas dentro desse livro. E aí, claro, vocês podem fazer pergunta, quem estiver vendo pela internet pode mandar um e-mail também, profcarlos@hsjonline.com, e a gente responde as perguntas. Quem estiver ao vivo, faz a pergunta ao vivo, quem estiver pela internet, faz a pergunta. Nós vamos então tratar da fé. O que é a fé? Se a gente chegar para um protestante, ou se a gente chegar para um maluquinho qualquer da rua, ele vai dizer: eu tenho muita fé. A gente diz: fé em que? Eu tenho fé em Deus. O que é fé? O protestante, em geral, se a gente aperta ele bem, ele acaba dizendo que, para ele, fé é ele ter certeza que ele vai para o céu, por exemplo. O que não é fé. O que é uma perversão da virtude da esperança. A gente tem esperança de ir para o céu. O protestante, ele acha que ele vai com certeza. Ele chama essa esperança deformada pelo orgulho de fé. Mas a fé não é isso. A fé ela tem um objeto. A gente tem fé em alguma coisa. A gente tem fé justamente naquilo que foi revelado por Deus. É por isso que ao tratar do credo, daquilo que a gente começa com eu creio em, ao tratar do credo, a gente começa justamente por uma explanação do que seja a fé. A gente, se procurar na Sagrada Escritura, vai encontrar várias expressões tratando da fé, que parecem estar falando até de coisas diferentes. Grande é a tua fé, aumentai a nossa fé, a fé sem obras é morta, a fé que opera pela caridade, mas a fé é uma só virtude. Todas essas expressões, na verdade, estão remetendo a uma só coisa, que é a virtude da fé. E o que é uma virtude? Uma virtude é um bom hábito. Por exemplo, a gente tem hábitos que são moralmente neutros, mas que são hábitos. Acordar de manhã e tomar banho, algumas pessoas não conseguem acordar sem tomar banho. Se não tomar banho, você passa o dia meio dormindo. Por quê? Porque ele fez aquilo tanto e tantas vezes que aquilo se tornou uma coisa natural nele. Escovar os dentes depois de comer, também um hábito, que também é moralmente neutro. Ninguém vai para o céu porque escovou os dentes e para o inferno porque deixou de escovar os dentes. Agora, quando o hábito é um hábito bom, é um hábito virtuoso, é o que a gente chama de virtude. Mas a virtude é aquele hábito de fazer uma coisa correta. No caso, a virtude da fé, ela é o hábito de se crer naquilo que foi revelado por Deus. A gente não acredita agora e amanhã não. Não é uma coisa que dê um entusiasmo gigantesco. Hoje eu estou com muita fé e amanhã eu não acredito em nada. Ela é uma relação, na verdade, entre o homem e Deus. Por quê? Porque ela também é uma graça de Deus. A gente pode chegar pela razão, a gente pode chegar e conversar com alguém e fazer essa pessoa perceber pela razão que há Deus, que Deus existe. A gente pode até ir um pouco mais longe e fazer essa pessoa perceber pela razão e pelo testemunho dos santos, pelos milagres, pela própria presença viva da igreja, com tanta gente dentro da igreja trabalhando contra. É um milagre, literalmente é um milagre que a igreja esteja aí há 2000 anos. Não é
Não é que hoje tem mais gente ruim. Sei lá, aqueles padres tarados que tinha em alguns lugares, tem ainda. Outros que não acreditam em nada, fazem propagandas comunistas, falam que qualquer coisa está bom, fazem cerimônias budistas, macumbas, atabaques. Isso não é novidade. Sempre teve padres ruins, sempre teve maus cristãos, sempre teve maus bispos, maus papas até. Já teve um papa que morreu na cama de uma mulher casada aos 27 anos de idade. Era papa. Quer dizer, como é que a igreja sobrevive a isso? Imagina se uma indústria, um comércio, tivesse uma quantidade de gente trabalhando contra, como a igreja tem. Não teria como funcionar. Iria à falência muito depressa. Já a igreja ela é garantida por Deus. Deus garantiu, as portas do inferno não triunfarão sobre ela. Resultado, a gente tem, na própria presença da igreja, uma razão que se pode dar para alguém que já tem aceitado que Deus existe, que já tem até aceitado, por exemplo, no meio dos protestantes, que nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem, para essa pessoa acabar de aceitar a igreja. Mas quem vai dar para a pessoa a fé vai ser Deus. Ela pode ter essa aceitação racional, mas o próximo passo corresponde em ela aceitar essa graça da fé que Deus vai dar para ela, que é uma coisa mais profunda do que o conhecimento racional. Então, por isso, quando a gente diz eu creio, no primeiro artigo do Símbolo dos Apóstolos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que não se trata apenas de uma conclusão racional que se tenha chegado. Não se trata apenas de uma coisa que se ouviu falar e por falta de quem diga uma outra que funcione melhor para a gente tope. Não, creio quer dizer, eu acredito verdadeiramente, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, todo o meu coração. Por que eu acredito? Porque eu aceitei essa graça da fé. A crença racional a gente pode ter. A gente olha, a gente vê as árvores, a beleza das flores, a ordem do mundo. A temperatura do mundo nunca muda muito. Hoje está frio, mas ontem também estava frio. A temperatura não muda de 200 graus para 200 abaixo. Por quê? Porque é uma ordem no mundo. Se é uma ordem, é alguém que ordenou. Dá para acreditar racionalmente que há um Deus. Mas quando a gente diz creio, a gente está indo muito mais longe do que isso. A gente está falando da nossa aceitação em fé. A nossa aceitação pela graça dessa verdade revelada que é a existência de Deus. E mais ainda, não é que a gente esteja simplesmente pensando naquilo, a gente julga que existe. Não. Quer dizer que a gente aceitou aquilo como uma coisa que, para nós, pela graça da fé, é tão certo quanto a existência do ar que nós respiramos. Nós não vemos o ar. A gente pode até sentir, se abana, faz vento. A gente pode até sentir o ar. Deus, nem isso. Mas a gente crê em Deus significa que é tão evidente para a gente, ou mais evidente ainda, porque se trata de uma graça, que Deus existe, do que o próprio ar que nós estamos respirando existe. Essa crença verdadeira, ela exclui toda dúvida. Não se trata de um julgamento, parece que Deus existe, mas de algo que é completamente taxativo, é uma certeza. E é por isso que é uma graça de Deus. Porque pela razão, a gente pode chegar à conclusão que Deus existe. Pela razão, vendo o testemunho dos santos, vendo os milagres, vendo a presença da igreja, a gente pode chegar à conclusão que a igreja está certa. Mas a gente não pode ter nunca essa crença, essa convicção tão perfeita, completa, absoluta, que é a que nós expressamos ao dizer creio.